toma conta da Praça São Pedro e todos os olhares agora voltados para a sacada, onde tem aquela cortina vermelha que foi toda colocada ali, ó, exatamente para que o novo Papa se apresente ao público, à multidão, aos fiéis, faça o seu primeiro discurso, o seu primeiro pronunciamento, depois faça uma oração também e você vai acompanhar tudo ao vivo aqui no Jornal Hoje. Lembrando então que nós não sabemos ainda quem é o novo pontífice. Pelo menos 89 cardeais que participaram do conclave escolheram um nome. 2/3, um consenso. A igreja tem, portanto, um novo líder, um novo Papa. Mas o nome ainda não foi divulgado, faz parte de todo o ritual da Igreja Católica. É um momento final agora em que ele está provando vestimentas para então ser anunciado ali na sacada da Basílica de São Pedro. Padre Pedro, o senhor que está aqui comigo ao vivo no estúdio do Jornal Hoje. O Papa Francisco abriu muito espaço para as mulheres na Igreja Católica. Quem governa hoje o Vaticano é uma mulher. Quem dirige os museus do Vaticano é uma mulher. Quem faz todo o diálogo com padres e religiosas pelo mundo é uma mulher. Pergunto ao senhor, isso vai continuar? O Papa Francisco elaborou uma constituição apostólica a respeito da reforma da Cúria no ano de 2022, chamada Predicate Evangelium, né? Anunciai o Evangelho. E justamente trata do serviço que a Cúria Romana faz à Igreja e ao mundo. Um parágrafo destaca a presença dos fiéis, sejam homens e mulheres, em participar ativamente no governo da Igreja, inclusive ocupando serviços de destaque. E devido a essa constituição apostólica, e é um dos grandes temas do seu pontificado, a reforma da Igreja, com certeza essa Constituição ainda dará mais frutos e se desenvolverá ainda mais. Muito bem, você acompanha com a gente ao vivo aqui muitas imagens dos ângulos os mais variados possíveis da Basílica São Pedro. Eu tenho o prazer de chamar mais uma vez ao vivo aqui o nosso correspondente Rodrigo Carvalho, que está no meio da multidão, conversando com as pessoas, sentindo toda a alegria, né, a temperatura aí desse momento tão especial para esses fiéis todos que agora vão saber quem vai liderar a Igreja Católica como o novo Papa. Olha a festa e eu chamo você então, Rodrigo Carvalho. A correria aqui, Tralha. Roma inteira continua saindo de casa, a sensação é essa, que tem ninguém em casa, todo mundo vindo para cá. As pessoas vindo de patinete, tinha um rapaz de patins, um padre correndo agora. Eu perguntei, padre, e aí, o que você espera do Papa que vai ser anunciado agora? Ele, continuidade. E falando de como que Francisco construiu, né? Ajudou a construir, a consolidar uma igreja mais para o público jovem, uma renovação da Igreja Católica. E ele de mala, né? Porque tinha muita gente com viagem marcada, né? Tem muita gente com viagem marcada, o que deve estar de gente perdendo voo, cancelando voo, se reprogramando aqui, porque muita gente de mala aqui, as pessoas estão avançando nessa ponte aqui, nesse fim de tarde em Roma, e aí elas ganham essa avenida aqui, que é a Avenida da Conciliazione, né? Que é onde elas conseguem ver os telões e a Basílica de São Pedro ao fundo. E aí tem gente que tá tem a sorte de ter tá numa dessas janelas aqui, mas a maioria vai lá, se espreme ali, mesmo aqui, que a gente está num ponto mais distante para pegar a internet, está lá a Basílica ao fundo, ó, na imagem do nosso Fábio Oliveira. As pessoas ficam aqui porque aqui dá para ver do telão e aqui já tem uma atmosfera que toca muito as pessoas, né? Então a gente está vendo de perto aqui essa reação das pessoas. Where are you from? Irlanda. Vem cá. Where are you from? Roma. Roma? Yes. Tell me about this special moment for you. What's the meaning for you? What do you want? How are you feeling? I mean, why is it special for you? But I can't speak Italian. Spero che il nuovo Papa continui sulla linea di Papa Francesco. Spero che il Papa continui a linea do Papa Francisco. Esatto, perché un Papa come Francesco è stato un Papa che ci ha avvicinato, anche chi non crede si è avvicinato alla Chiesa grazie a lui. Un Papa speciale. Quanto que era especial o Papa Francisco, ele com a filhinha aqui que estava
Na carcunda dele aqui, tá toda feliz a menina, pulando a beça ali. E aqui atrás, olha, lá atrás, jornalistas posicionados, essa avenida lotada aqui e a Basílica de São Pedro. Desse outro lado aqui, Tralli, completamente tomada. Aqui, quem chega nesse ponto aqui dificilmente consegue avançar, mas já dá para ver o telão, dá para ver a sacada. É um bom lugar para se estar nessa multidão toda. Exatamente 1 hora agora, Rodrigo Carvalho, para você que está ao vivo aqui com a gente no Jornal Hoje, faz exatamente 1 hora que saiu fumaça branca da chaminé da Capela Sistina. Então, a qualquer momento mesmo, a partir agora dessa 1 hora do momento em que saiu a fumaça, nós vamos ter o anúncio do novo Papa. Quem vai fazer esse anúncio é o cardeal Dominique Mamberti. É ele que vai dizer Habemus Papam, ou seja, eu anuncio a vocês um novo Papa, temos um Papa. A linguagem é toda em latim. O Dominique Mamberti ele foi nomeado pelo Papa Francisco e, portanto, ele vai desempenhar essa tarefa importantíssima. É um cardeal francês, nascido no Marrocos, tem 73 anos, extremamente respeitado e, portanto, é ele que foi escolhido para fazer esse anúncio de um novo Papa, apresentar ao mundo o novo chefe da Igreja Católica. Eu continuo aqui com os nossos padres convidados, o padre Luiz Eduardo Baronto, o padre Pedro Ciola de Almeida também. E pergunto a vocês, padre, neste momento do anúncio, é bem rápido e é tudo em latim. E aí eu vou pedir aos senhores que nos ajudem, mas, na verdade, é um anúncio bem curto e grosso, não é? É bastante curto. Ele vai primeiro pronunciar o nome, o primeiro nome, depois ele vai anunciar o nome de cardeal e aí ele vai falar o sobrenome e aí é que a gente vai ficar sabendo, porque é bom avisar tanto ao Bonner como também ao camarote que Pedro, nós temos o Pedro Parolin, mas tem o Pedro Erdó e tem Odilo Pedro Scherer. Então, ou seja, tem muito Pedro aí no meio. Temos que prestar atenção em qual Pedro, se é que algum nome Pedro vai ser anunciado, qual deles será, né? Exatamente, essa é a primeira parte. E a segunda é o nome de cardeal. Cardeal Sará, cardeal Scherer, cardeal Erdó. E aí, no final, ele vai dizer qual foi o nome que ele escolheu para ser chamado como Papa. E essa também será uma grande surpresa. Agora, padre Pedro Ciola, o novo Papa já definiu qual nome ele vai adotar? Isso já está conversado nos bastidores ali da Capela Sistina? Ou é na hora que ele sai na sacada que ele diz? O novo nome de um Papa não é que ele tem que ter um novo nome, ele pode ser o nome de batismo. Tem uma tradição aí de quase 1.500 anos que os papas mudam o nome e mudam para traçar a linha do seu governo, uma espiritualidade, um carisma, e por isso que o nome novo de um Papa é bastante significativo para nós entendermos melhor a caminhada da Igreja nos próximos anos. O padre Baronto, ele faz um pequeno discurso para os fiéis, né, o novo Papa. A gente não sabe ainda o que ele vai dizer, obviamente, e na sequência tem uma oração em latim também, que é uma oração clássica, histórica, de todos os pontífices que assumem o comando da Igreja Católica, certo? Olha só, movimentação na sacada é isso. Vai sair, olha lá, atenção. Vamos acompanhar aqui, 2h12, hora de Brasília. O novo Papa saindo na sacada. Vamos ouvir. Esse é o Mamberti. Esse é o cardeal Mamberti. Não precisa sentar mesmo. É o cardeal Mamberti esse. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum,
Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. De um novo Papa, Padre Baronto e Padre Pedro. Por favor, ajudem a gente aqui a entender qual é o nome do novo Papa. Exatamente, surpreendente. Não temos nem noção de quem possa ser, né? Ao menos não era entre os papabili. Então, olha, chegou aqui a informação que é americano. É um Papa americano. Precisamos ter mais informações. Robert Francis Prevost. Prevost. É essa informação que nós estamos recebendo, que, portanto, é o americano, cardeal americano Robert Francis Prevost. Ele adota o nome de Papa Leão XIV. É isso que eu consegui ouvir também. Ele é o prefeito do dicastério para os bispos e é linha franciscana. Ele é um franciscano, ele é da linha franciscana. E ele era um dos papáveis. Gerson Sim. Camarote, eu me lembro bem que falou muito no nome dele. Vamos agora direto de volta para Praça São Pedro com William Bonner. Bonner, por favor. Não, César, o Camarote aqui tem a ficha completa deste cardeal. Robert Francis Prevost, a gente estava falando dele, cardeal americano. Vários cardeais já apontavam ele, crescendo nesses últimos dias, como um cardeal americano, mas latino-americano também, porque ele foi bispo na diocese do interior do Peru. Ele foi chamado pelo Papa Francisco recentemente para ocupar o dicastério, como prefeito de castério, para os bispos, que é um dicastério extremamente importante. A informação que a gente tinha e demos aqui na Globo News e também na Globo é que o Prevost, um cardeal, que é um kingmaker importante, cardeal Maradiaga de Honduras, estava fazendo campanha para ele. E que cardeais latino-americanos estavam se unindo em nome do cardeal Prevost. Você falou Kingmaker é um influente. De papas. Foi bem o influente. Mesmo que fez e ajudou a fazer o nome de Bergoglio. Então, o Prevost, ele tem uma atuação muito forte, muito na linha do Papa Francisco. Cardeal Prevost, ele ficou muito tempo no interior do Peru. E ali ele tem também a chamada atuação pastoral, Bonner, que é muito forte durante as congregações gerais. E era um ponto fraco de Parolin, no caso. Que sim, porque como diplomata, Parolin nunca tinha passado por uma diocese. E vai ser um Papa de continuidade. O grande desafio agora do Papa Prevost vai ser justamente fazer essa conciliação interna. Importante dizer, ele é americano, mas o Papa Francisco fez uma grande mudança no Colégio dos Cardeais nos Estados Unidos. Ele foi colocando novos cardeais novos cardeais americanos para fazer uma mudança, porque era um grupo muito conservador. Ainda tem cardeais conservadores como Dolan, Timothy Dolan nos Estados Unidos e Nova York, como o cardeal Burke também, que hoje não ocupa nenhuma função, mas ele acabou mudando várias dioceses e criando cardeais, como por exemplo o cardeal Gregory em Washington. Então, o que a gente está vendo é que essa articulação do cardeal Maradiaga, que ele já é emérito, ele já não vota mais no conclave. Esse cardeal hondurenho a que você se referiu. Ele, de fato, fez a diferença. E temos o nome do Papa escolhido, que aqui, no som da praça, ficou difícil, é Leão XIV. Então, é a continuação do Leão XIII, né? Papa Leão, que foi um Papa muito importante, de uma visão também social da Igreja,
Então, é uma linha que vai ser intensificada, essa linha social e uma linha de continuidade. Continuidade o quê, Bonner e Tralli? A continuidade, Bonner, principalmente de uma igreja mais inclusiva, de uma igreja que tem a capacidade de julgar menos as pessoas e acolher mais as pessoas. Então, essa é uma sinalização. E com uma questão social muito forte dos imigrantes, que isso daí foi muito colocado nas congregações gerais. Também um Papa que vai ter que dar continuidade ao que o Papa Francisco estava fazendo em relação à questão de tentar pacificar guerras. Esses cardeais, ainda nas congregações gerais, e no último dia, foi feita uma manifestação pedindo um cessar-fogo imediato e definitivo, por exemplo, de conflitos em Gaza, da guerra na Ucrânia e em várias regiões do mundo. Bom, aí está então, ao vivo na tela da sua TV, imagens do Vaticano. A Igreja Católica acaba de eleger um novo Papa, Leão XIV, um Papa norte-americano, Prevost, Robert Prevost. Robert Prevost. E de fato era um nome que havia sido citado como um nome que tinha crescido agora, perto do momento da eleição. O nome dele cresceu, tinha crescido muito. Era considerado, inclusive, um nome que poderia desafiar o Pietro Parolin. E está acontecendo algo muito semelhante ao que aconteceu. Agora, não deixa de ser uma surpresa o fato de ter sido escolhido o primeiro Papa americano da história. Com 69 anos de idade. Ou seja, é uma idade intermediária, nem muito jovem e nem muito idoso. Olha aí o cardeal Prevost, ainda sem a imagem dele ainda ao vivo não, ainda Basílica. não. São ainda imagens dele como cardeal, exato. Bispo. Isso porque aqui na Praça São Pedro a expectativa é enorme para o surgimento do Papa, para a bênção que ele vai conceder aqui de lá da sacada, de lá da varanda da Basílica. Só para concluir, o cargo de prefeito de Castelo dos Bispos é considerado o segundo cargo mais importante do Vaticano depois da Secretaria de Estado. Por quê? Porque as nomeações e todas as questões relacionadas a bispos passa por esse de Castelo, que antes se chamava prefeitura. Então, também é um cargo que dá muita visibilidade e conhecimento dos demais cardeais em relação a ele. E veja que interessante, um Papa americano, mais uma vez, um Papa que não sai da Itália e não sai dos países latinos daqui. César Tralli, estamos na expectativa do surgimento de Leão XIV para a bênção. Muito bem, William Bonner. A gente viu agora há pouco, então, na sacada da Basílica de São Pedro, um pouco depois aí de 1 hora do momento em que saiu fumaça branca na chaminé da Capela Sistina, o anúncio feito pelo cardeal Dominique Mambert. Ele que é o cardeal protodiácono, primeiro da Ordem dos Diáconos. Ele foi lá na varanda, anunciou, portanto, Habemus Papam, e o Papa é, como você viu há pouco, o americano Robert Francis Prevost. Ele que tem 69 anos, é nascido em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, muito próximo do Papa Francisco, passou boa parte da sua carreira pastoral longe de casa, no Peru, um país de maioria católica também, e ganhou projeção internacional. Agora, portanto, a gente vê já o momento final em que tudo leva a crer que nós vamos ver pela primeira vez o novo Papa. Aí sim, ele acaba de chegar à sacada, cumprimentando os fiéis, a multidão, com a vestimenta toda especial, confeccionada ali para esse momento. E o mundo de olho na Basílica de São Pedro. Essa é a visão que ele tem da multidão. Cortina fechada e agora então vamos ouvi-lo. Ele vai fazer aí um comunicado, um agradecimento aos fiéis
pela sua eleição. Cardeal Robert Francis Prevost, dos Estados Unidos, o primeiro Papa norte-americano. Olha a euforia da multidão. La pace sia con tutti voi. A paz esteja com todos vocês. Fratelli, sorelle carissimi. Irmãos e irmãs Questo è il caríssimos. primo saluto del Cristo risorto. Essa é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, o bom pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Anch'io vorrei che questo saluto Eu também gostaria di que pace essa saudação de entrasse nel paz nostro cuore, entrasse no coração de raggiungesse le vocês, vostre famiglie, alcançasse a tutte a le família de persone, vocês e ovunque todas as siano, pessoas, a tutti onde i quer que popoli, elas a estejam, tutta la terra. todos os povos, pace toda sia con a voi. terra, que a paz esteja com vocês. Questa è la pace di Cristo risorto. Essa é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada e uma paz desarmante, humilde e perseverante, que provém de Deus, Deus que nos ama a todos, incondicionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi Guardamos ainda nos nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa do Papa Francisco, que abençoava Roma. Il Papa che benediva Roma, O Papa que abençoava Roma e dava sua bênção para todo o mundo naquela manhã do dia da Páscoa. Consentitemi di dar seguito a quella Permitam-me stessa benedizione. dar prosseguimento àquela mesma bênção. Deus nos ama, Deus ama todos vocês. O mal não irá prevalecer. Estamos todos nas mãos de Deus. Pertanto,
Portanto, sem medo, juntos, de mãos dadas com Deus e uns com os outros, prossigamos. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. O mundo precisa da sua luz. A humanidade precisa dele como a ponte para ser alcançada por Deus e por seu amor. Nos ajudem também uns aos outros. Nos ajudem a construir pontes com diálogo, com encontro, todos juntos, num único povo, sempre em paz. Obrigado, Papa Francisco. Quero agradecer também todos os irmãos cardeais que me escolheram como sucessor de Pedro para caminhar junto com vocês, enquanto Igreja Unida, sempre em busca da paz, da justiça e sempre tentando trabalhar como homens e mulheres fiéis a Jesus Cristo, sem medo, para proclamar o Evangelho, para ser missionários. Sou filho de Santo Agostinho. Sou agostiniano. Que ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. Cristão e por vocês, bispo. E nesse sentido, como ele disse, podemos caminhar juntos em direção àquela pátria para a qual Deus nos preparou. Alla Chiesa di Roma, un saluto speciale. Para a Igreja de Roma, uma saudação especial. Precisamos tentar juntos ser uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes e diálogo, sempre aberta a receber, como nesta praça, com os braços abertos, todos aqueles que precisam da nossa caridade, nossa presença, o diálogo e o amor. Se me permitem também fazer uma saudação, dizer algumas palavras. Agora em espanhol, em especial a minha querida diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhando sua fé, e deu tanto para continuar sendo uma igreja fiel a Jesus Cristo. A todos vocês, irmãos e irmãs de Roma, da Itália, de todo o mundo, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que avança, uma igreja que busca sempre a paz, busca sempre a caridade, busca sempre estar próxima, principalmente daqueles que sofrem. Hoje, o dia da súplica para a Madonna de Pompeia, nossa Mãe Maria quer sempre caminhar conosco, estar próxima e nos ajudar com sua intercessão e o seu amor. Gostaria de rezar junto com vocês. Vamos rezar juntos por essa nova missão, toda a Igreja e a paz no mundo. Pedindo graças
a Maria, nossa mãe. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. A tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria na forma estabelecida pela Igreja. Rezamos a Deus Onipotente para que conserve o Papa na direção da Igreja e conceda paz e unidade à Igreja em todo o mundo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Diante do Senhor. Amém. Amém. Precibus et meritis Beate Maria, pelas orações e méritos da bem-aventurada Maria sempre, Virgem de São Miguel, Arcanjo, de São João Batista, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, que Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de você e perdoe os seus pecados, e que Jesus Cristo o leve à vida eterna. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso e misericordioso lhe conceda a indulgência, a absolvição e a remissão de todos os seus pecados, um período de verdadeira e frutífera penitência, uma boa obra de disposição de coração, a correção de vida, a graça e o conforto do Espírito Santo e a perseverança final nas boas obras. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.
2h40, hora de Brasília, 5 horas na frente, lá em Roma, 7h40. Ainda faz sol no Vaticano. Você vê aí os momentos finais da apresentação da Banda do Vaticano com a Guarda Suíça. E você acaba de acompanhar ao vivo conosco aqui na Globo a posse, o anúncio, o discurso do novo Papa, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, que adotou o nome de Papa Leão XIV. Ele que fez um discurso lembrando muito do legado do Papa Francisco. Ele que falou muito também da necessidade da igreja continuar construindo pontes, estar cada vez mais próxima também dos fiéis. E na sequência, ele fez a bênção em latim Urbi e Orbi, da cidade para o mundo. A partir do fim dessa bênção, começa, portanto, o pontificado de Leão XIV. Neste dia histórico para a Igreja Católica e para o mundo, 8 de maio de 2025. Ilse Scamparini, nossa correspondente na Itália, com outros detalhes importantes aqui para a gente. Ilse, por favor, você que é uma conhecedora em profundidade da Igreja Católica, primeiro, você ficou surpresa com a escolha do Prevost e o que esperar do pontificado dele a partir de agora? Bem-vinda, uma alegria ter você aqui, Ilse. Obrigada, Trali.